Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer, né, o convite aqui, a oportunidade, né, de palestrar. Tenho trabalhado com o SCarry há algum tempo e já fizemos algumas apresentações. Inclusive, na última BSides, a gente fez um tutorial. E essa palestra, na verdade, eu tentei pegar as 8 horas de tutorial e transformar em 40 minutos. Então, assim, vou tentar passar bastante conteúdo. E espero que eu consiga passar de uma forma clara esse conteúdo. Só para eu saber, alguém já usa o SCarry aqui, se eu conseguir ver? Ou já leu alguma coisa sobre? Ninguém utiliza? Pô, massa. Então, eu espero que vocês saiam utilizando, que é um projeto super legal. Bom, para me apresentar, o Adriano já deu uma introdução. Meu nome é Rodrigo, no Twitter eu sou o Spooker Labs, ou Spooker, como virou um pouco do meu sobrenome. Trabalho na Nelway, trabalho em Floripa, moro em Floripa. A empresa tem bastante vaga, então se alguém quiser mudar para Floripa, fica a dica. É bem chato, calça jeans é social na empresa, né? Então, chinelo e bermuda agora na temporada. Eu trabalhei muito tempo com pesquisa, né? Trabalhei em Spider Labs, trabalhei com Viso, trabalhei na Sucuri e tudo mais. Tenho 2 patentes dessas loucuras aí, sou bem nerd, na verdade. Mas eu faço esporte, tento enganar um pouco, que eu não sou tão nerd. Bom, e a motivação que quando a gente começou a trabalhar mais com o SCarry, com toda essa parte de endpoint, né? O meu background, se vocês pegarem, eu sou um cara que sempre mexeu muito com IDS, análise de pacotes, eu vim lá do Snort, 2000 e tanto, e depois eu fui movendo, e hoje eu estou mexendo mais com login e endpoint. Então, assim, a tríade que eu gosto de falar que, primeiramente, você tem que saber onde está o dinheiro, né? Então, se você precisa proteger alguma coisa, você precisa saber onde estão os valores da sua empresa. Então, entra a parte do risco, né? Então, o que tem valor e o que eu vou proteger. Daí, com isso, você precisa conhecer o seu design de rede, porque você precisa saber como é que o atacante vai chegar no seu dispositivo. Então, assim, falou que o dispositivo A é o seu maior asset, você vai colocar as proteções lá, e daí você tem que saber todos os caminhos, qual que é a superfície, para o cara chegar lá. E daí, não menos importante, entra a parte do Critical Security Controls, em especial o 1 e o 2. Para quem não conhece, são 20 controles, mas especialmente o 1 e o 2 é inventário de hardware e inventário de software. Então, assim, inventário de software eu acho que pouquíssimas empresas têm, e se tiver, muitas vezes ela não é completa, porque software é um negócio bem complexo de se monitorar. Então, exclusivamente nessa parte de tentar entender melhor meu endpoint, o SCarry ele te ajuda bastante nisso. E, logicamente, né, isso aqui entrega a idade. Eu quero saber a minha superfície de ataque, né, que eu quero ter o olho de Tandera e ter a visão além do alcance. Eu não sei quem aqui já assistiu Thundercats, né, que é só quem é um pouquinho mais velho, né, acho que a galera que nasceu nos anos 90 talvez não tenha assistido, mas quem é um pouquinho mais velho, assim, tipo Adriano. Bom, e outra motivação também, que isso aí me cativou bastante. Quem conhece o Taviso aqui? Quem é da área de segurança conhece o Taviso, né? Cara, o Taviso, se algum dia ele aparecer assim, alguém tem um contato da empresa X, e essa empresa X for a sua, cara, começa a chorar, conversa com o RH, muda de emprego, porque vai vir uma bomba, cara. Ele fez assim, alguém conhece alguém da Cloudflare? Pum, foi lá. Alguém conhece alguém do Webex? Pum. Alguém conhece não sei o que do antivírus? Pum. O cara a maioria acha que ele é um bot, né? Porque o cara ele é absurdo de o que ele descobre, assim. Ele não vive, eu acho. Daí ele ficou um tempo fora agora. Daí a gente falou que foi para atualizar o setup dele, né? Daí ele voltou de novo e já voltou quebrando. Mas, por exemplo, assim, ele deu colocou lá, tem uma falha no projeto do Webex lá que você consegue rodar um comando arbitrário. E daí, tipo assim, o Webex ele é um plugin no browser. Quem aqui consegue chegar e falar assim, pô, quem na minha empresa está vulnerável a isso? Então, é uma pergunta que é extremamente difícil de responder. Daí, por exemplo, assim, com o SCarry eu consigo saber todos os plugins que você tem no browser. E o SCarry ele é muito legal, por quê? Porque ele é gratuito, ele é uma ferramenta que o Facebook desenvolveu para uso próprio, eu vou falar melhor, mas para coisas como isso. Então, assim, é uma parte de endpoint que é muito específica. Talvez algum produto mais caro faça isso, eu propriamente não conheço todos esses produtos, mas é uma coisa muito específica, e são coisas que você consegue fazer. Bom, a nossa agenda, eu tenho só 40 minutos, então já está passando. Eu tenho um trauma disso aqui, que ele começa a piscar, né? Vocês não estão vendo, mas tem um painel com o tempo aqui. E daqui a pouco ele começa a mudar de cor, e depois ele fica vermelho, e daí o Adriano sobe aqui em cima e me tira.
Mas assim, a ideia é falar uma introdução do SQL da linguagem SQL, mas bem introdutória, totalmente introdutória. Daí falar dos dois meios que a gente pode rodar, o SQL interativo e o daemon, né, o I e o D. E depois, para como você facilita essa automação. Porque, como a gente for falar do SQL em si, ele é uma ferramenta standalone, ele vai rodar na sua máquina. Mas aí tem como você colocar um fleet e você gerenciar tudo isso de um único ponto. E daí que entra a mágica e entra a parte que facilita para todo mundo. Bom, então o nosso workflow aqui, eu vou passar rapidinho aqui, a visão para já ter tudo. Opa, passei rápido demais. Então, assim, a gente vai ver a linguagem, daí a gente vai ver o SQL, e daí a gente vai ver como é que tudo isso se conecta num ponto único que tem. E o legal do Collide, né, do Fleet, é que ele é open source também, e ele tem a versão web, e eles lançaram há uns meses atrás uma versão command line. Então, assim, para quem faz automação, você consegue ter muito resultado, é muito legal. Bom, introdução ao SQL. Então, o SQL ele foi criado pelo Facebook e foi lançado em 2014, né? Inicialmente ele foi lançado só para Mac e para Linux, que era justamente onde eles viam que tinha um gap de ferramentas desse tipo, porque já tinha diversas ferramentas que protegiam o Windows. Então eles falaram, não, vamos lançar para onde a gente tem nosso gap e vamos publicar para a comunidade. Hoje ele é multiplataforma, eles lançaram em 2015, eu não vou lembrar a data de cabeça, ou começo de 2016, o suporte ao Windows, né, e depois para o FreeBSD. E, em resumo, o que o SQL é? Ele é uma database do sistema operacional. Então, tudo que você tem acontecendo no seu sistema operacional, seja rodando, seja instalado, seja configurado, você consegue, ele transforma isso em tabela e você consegue, a partir da linguagem SQL, consultar isso. Então, assim, em resumo, né, eu li em algum desses blog posts que o pessoal faz, você consegue transformar pessoas normais, você consegue dar o poder a pessoas normais, como eu, como a maioria que acha que é normal, né, poderes que a gente não conseguiria realizar essas queries se a gente tivesse que consultar todos os arquivos sozinho. Então, assim, ele dá poder para a gente normal. Ele tem 200, eu não vou lembrar agora, mas ele tem mais de 200, umas 230 tabelas, mais ou menos. Isso não para todos os sistemas operacionais, lógico, isso é dividido por sistema operacional, alguns sistemas operacionais têm mais, outros têm menos. A versão corrente está na 3.3.1, que é de 10 de dezembro que eu vi, e ele também, em 2017, ganhou como melhor projeto de defesa, né, da O'Reilly. Bom, e como eu falei, o SQL, na verdade, ele é uma unificação das informações. Ele pega todas as informações que você tem na sua máquina, no seu endpoint, e dá o poder de você, via SQL, linguagem SQL, entender. Então, por exemplo, lá você pode pegar arquivos texto. Então, assim, tem tabela que ele vai monitorar o etc hosts. Então, assim, o etc hosts ele é muitas vezes modificado por uma ação maliciosa. O SSH, os hosts conhecidos. Você pode pegar os arquivos de chave da SSH, aplicações. Você consegue olhar portas em listing dentro do Docker. Você consegue conectar na API do Docker e também ter resultados. Você consegue usar ferramentas pagas também que tem API rodando na máquina e também extrair resultados. Você consegue pegar o seu file system, ver hash de arquivo, ver permissão. Você também consegue pegar event-based, que daí ele tem um funcionamento um pouco diferente, que eu vou tentar falar aqui. Mas, por exemplo, o OpenBSM, o FS Events, que é do Mac, o próprio Audit do Linux, né? Então, todo tipo de informação que é gerada, você consegue unificar ele. Ele transforma isso em tabelas, que depois eu tenho um workflow bem legal que o pessoal da Collide fez. E você consegue, via linguagem SQL, ter acesso a isso. As plataformas, como eu falei, né? Então tem Linux, Mac, Windows e FreeBSD. Eu nunca usei no FreeBSD. A última vez que eu instalei FreeBSD faz bastante tempo. Acho que foi em 2003, então já faz um tempinho. Então, se alguém tiver FreeBSD e quiser testar e depois me comentar, eu acho legal, assim, que eu nunca usei, assim, eu nunca fucei. Logicamente, tem as tabelas que são padrões, então isso não vai ser uma grande diferença. Bom, então aqui algumas tabelas que a gente tem ali para Linux, Windows e Mac, né? Pô, até parabenizar o local do evento aqui, ó, monitor com resolução alta, né, projetor resolução alta, né, geralmente você coloca essas imagens nos projetores e você não consegue ler nada, né, e aqui tá legível. A gente começou com reto projetor. Mas então, gente, a gente tem aqui algumas tabelas que tem para o Linux, por exemplo, você tem o Process Open File, você tem o processo, você pode pegar pacotes RPMs que são instalados.
Você pode pegar o history da shell, se você quiser também. Você pode pegar socket events, você pode ver o switchbit lá, se tem algum arquivo com switchbit. E daí eu vou mostrar para vocês que existem diferentes modos de operação que você não precisa ficar fazendo a carry o tempo inteiro para monitorar isso. Você tem uns modos, você tira snapshots, você faz diferencial, e você tem o resultado automático para você. Você só tem que configurar e criar lá os packs, os schedule, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Daí você pega no Windows, por exemplo, você tem lá os patches. Pô, é super legal, cara. Que patch você tem instalado nessa máquina? Pô, que nem saiu agora uma falha nova e o patch para corrigir é esse. Como é que você tem certeza que todas as máquinas atualizaram, de repente não tem? De repente, então você pode ir lá e tentar ver se aquele patch está instalado nas máquinas, dá um select, eles foram patch. Você consegue ver também, não sei se está aqui escrito em algum lugar, disk encryption. Você consegue ver se os seus discos estão com criptografia. Ali, por exemplo, na última, ali no Mac, ali, ó, eu tenho ali, ó, Chrome Extensions, crontab, você pode ver se alguém adicionou alguma coisa no crontab. Você tem o Chrome Extensions, que é bem legal. Uma coisa que, quando eu comecei a mexer com o SCARE, você começa lá, você dá uma select, bem simples, assim, select, asterisco, from, Chrome Extension. Cara, tem um monte de coisa instalada no Chrome e no Firefox, já de extensão, que você nem sabe que existe. E, às vezes, vai sair uma falha, você nem sabe e você está vulnerável. É a superfície de ataque desconhecida nossa, né? Deixa eu passar aqui. Bom, e ele tem sempre o esquema da tabela. Se você entrar lá no oscarry.io/esquema, você tem lá, eu quero entender a tabela X. Você entra ali na tabela, clica, e ele ali do lado ele dá qualquer esquema. O que é o campo, em qual que é o sistema operacional que tem. Então, se você quiser observar isso, você pode facilmente entrar no site, ou na própria linha de comando, você digita lá .esquema, o nome da tabela, e ele já te dá isso também, para você não ficar gerando dados que, de repente, você não precise. Bom, então, a introdução rápida aqui, para quem nunca viu SQL. Então, assim, hoje a gente brinca, né, que a automação, né, os caras que são programadores são bons, porque eles conseguem fazer a estrutura como código, né? No SQL, o cara que é DBA, cara, o cara destrói. Então, assim, é uma coisa que quanto mais você souber, mais você consegue avançar. Então, basicamente, assim, quando você tem uma carry, você tem lá select, né, que você vai fazer um average, um count, um distinction, um select mesmo. Quais são os campos que você quer, o que você quer dali. Pode ser asterisco, né? Geralmente a gente começa com asterisco, depois você vai filtrando para... Daí from, da onde, né? Então, de que tabela que está armazenada isso. E você consegue colocar uma condição, né? Se você quer filtrar para alguma coisa específica. Por exemplo, o disk encryption. Eu posso fazer assim, select asterisco lá, from o disk encryption, onde eu falo que o disco não está encriptado. Então, eu já consigo saber as máquinas da minha rede, de repente, estão fora de compliance. E, logicamente, você pode complicar um pouco. Então, aqui tem 2 exemplos de tabela, não vou entrar muito no mérito, mas, por exemplo, assim, quando as tabelas elas têm um campo em comum, você consegue fazer o join delas. Então, você pode dar lá, eu quero saber o path, o modify time e o SHA-256 de arquivos. Mas eu quero fazer um join na tabela hash, usando o path. Então, assim, para eu ter aqueles campos, eu preciso fazer o join no hash. Por quê? Porque não tenho o campo SHA-256 na tabela files. E daí você pode colocar, fazer uma especificação e tudo mais. Logicamente, assim, sempre começa com arroz e feijão. Select asterisco from a tabela. Depois você vai trabalhando. Mas isso aqui é só para dar uma overview do overview. Bom, daí a gente tem o SCARE. O SCARE você pegou, instalou o SCARE na sua máquina, ele tem .deb, ele tem targz, ele tem RPM, ele tem repositório, você pode instalar via in1, via apt-get. Você instalou ele, você tem o SCARE interativo, né? E daí você digitando o help ali, você tem alguns comandos, alguns comandos. Um que é legal também ali é o ponto do timer, né? Então você quer rodar uma carry, quer saber se ela consome muito, você habilita o timer, roda, daí você tem uma noção de quanto ele consome de performance. E, por exemplo, aqui, se você digitar .tables e dar o tab, ele vai te mostrar todas as tabelas que tem na máquina. Eu vou tentar mostrar aqui. Eu ia fazer um vídeo, não fiz, daí eu fiz uma cola aqui para tentar mostrar ao vivo, né? Vai dar tudo errado, mas eu vou tentar, porque a gente é vida louca. Então, assim, daí, por exemplo, daí que eu falei, você pode dar um esquema Wi-Fi status, daí ele te dá ali, ó, create table, Wi-Fi status, daí tem interface como texto, tal. E daí, se eu quiser só ver lá, select interface, network name, security type from Wi-Fi status. Então, eu consigo pegar. Uma coisa que é bem legal nesse Wi-Fi status, que pode parecer simples, é o mode, porque ele está como station, ok.
está no modo padrão. Mas quem não tem usuário quer compartilhar a internetzinha do 3G ali via Wi-Fi, então você coloca ali, ele pega ali que o cara está em modo AP. Então, assim, são detalhes simples que, tipo, a hora que você para pensar o que você precisa, usando aquela trig que você quer detectar, você consegue evoluir bastante. Aqui, ó, já tem uma carry mais complexa, né? Eu vou entrar no mérito dela em tudo, mas assim, eu estou fazendo join de hash com o process OpenSocket, então são processos que estão comunicando de alguma forma com algum local, né? E daí eu pego assim o nome do processo, o MD5, o remote address e as portas, né? Então assim, você pode aqui, ó, uma visão, uma olhada rápida assim. A gente pode pegar MD5 ou pode ser o SHA-1, o SHA-256. Você já pode pegar esse hash e já chegar automaticamente comparar com lista de reputation de SHA, porque pode ser um processo malicioso. Você pode pegar o remote address também, já ir computar se está numa lista de reputação. Você pode pegar as portas, o remote port, e falar assim, pô, mas meu firewall tinha que estar bloqueando isso. Então, assim, com carry simples, ela te dá um arsenal para você fazer N coisas interessantes. E, logicamente, isso desde que a gente pense bastante o que a gente quer fazer. Bom, então, se você pegar ali, né, você rodar o scarry help, né, e contar, tem 164 possibilidades, então tem bastante coisa. E o legal do scarry é que você não necessariamente tem que entrar no modo interativo, você pode colocar a sua carry na linha de comando mesmo e ele te retorna. Como, por exemplo, aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho assim, scarry ---- line. Então, é um modo que ele me retorna com tudo quebrado, uma informação por linha. Então, assim, eu peguei asterisco from Firefox, ou add-ons lá, e dei limite 1 para me mostrar só um ali. Então, daí ele deu lá ó, o ID do usuário que tem instalado, daí ele tem ali o nome do projeto, o criador, a versão, visibilidade, está habilitado ou não. Então, isso, lógico, é legal para saber. Se tem auto-update, qualquer informação. Mas, de repente, você quer jogar essa informação para um outro sistema que você tem. Porque, de repente, você tem, sei lá, você tem um Cien, você tem um Splunk da vida, você tem um ArcSight, sei lá, um Envision, não sei mais, qualquer um desses produtos. Ou você quer jogar para o Elasticsearch, né? Só para... Então, assim, você pode ficar rodando essas carries e também jogar num JSON e daí parsear isso em outro lugar, que é um formato fácil. Ele também pode jogar em CSV. Então, talvez é mais fácil. Então, assim, ele tem esses facilitadores. E daí, rapidinho aqui, dá para falar aqui também? Alô, alô? Alô, alô? Eu vou tentar aqui, gente. Se der errado, desculpa. Tá. Bom, dá para ver a tela aí? Então, você entra aqui, esse é o modo interativo. Então, assim, o que eu pensei aqui? Eu vou dar um select asterisco from suidebin. Então, assim, isso aqui vai me listar todos os arquivos que possuem o suidebit habilitado. E um ponto que o scarry faz, ele não pega a hora que ele sobe, ele tira um snapshot do que está, o que não está. Ele em real time, ele pega, ele conversa com esse arquivo, se for no caso, ou com o sistema de arquivos, e transforma nisso na linguagem ali com o SQLite que ele usa, e daí você consegue fazer a carry, seja lá como for. Daí, por exemplo, mas se eu vier aqui, ó, e colocar aqui, ó, o GTS 32, né, deu um suidebit aqui. Ele automaticamente ele já está aqui. Então, assim, ele é on the fly o negócio. Ele está conversando com as APIs, ele está conversando com o sistema de arquivos, ele está conversando com tudo. Daí eu tinha aqui também. Daí rapidinho para mostrar, ó, posso ter um ponto tables aqui, ó. Daí ele me lista todas as tabelas que eu tenho. Eu tinha um comandos aqui, tinha uma cola, né, lógico. Daí, por exemplo, aqui, ó, eu tinha aqui, ó, daí, se você quiser, ele já vai estar lá na tabela files também, a partir do momento. Só que daí, se eu quiser, eu posso vir e rodar aqui o comando. Mas daí você fala assim, pô, esse modo não é muito legal. Daí eu posso vir aqui, colocar, sei lá, menos line. Então daí ele já me mostra de outra maneira. Daí eu posso vir aqui, eu quero saber qual que é o hash, porque, pô, será que esse arquivo é malicioso? Logicamente eu não estou fazendo nada de join aqui, mas eu já vi um hash. Então aqui eu tenho o MD5, o SHA-1 e o SHA-256. Então,
eu posso, a partir daqui, já ver se isso é um processo malicioso, um binário malicioso em algum lugar. Pode ir lá no vírus totals, que é free, tem N lista de reputações. Então, a demozinha bem rápida é essa, para eu não me complicar tanto. Bom, e daí continuando, o que acontece? O SCarry, o interativo, ele é um processo de momento. Então, talvez você está fazendo uma resposta a incidente na máquina, você instalou a ferramenta para te apoiar, ele é super legal. Só que assim, e se eu quiser ficar continuamente fazendo esses monitoramentos? Eu quero criar minhas carries, eu quero que ela rode de X em X tempos, e eu faço isso contínuo. Daí existe tem o SCarryD, que é justamente para fazer esse continuous monitoring. Então, e o que ele tem? Ele tem a parte das carries, que daí você começa a ter os packs, as scheduled carries e as carries distribuídas, que é você, do fleet central, mandar para várias máquinas. E, logicamente, você pode rodar ele standalone, você pode rodar o SCarryD local na máquina, sem comunicar com lugar nenhum. Logicamente, ele vai gerar o arquivo com os resultados na máquina local. Se você rodar via fleet do Collide, por exemplo, ele gera tudo no servidor da Collide. Então, assim, você tem lá 100, 200, 300, 1000 máquinas, todo resultado diferente ele dá num arquivo só. Então, você monitora só um arquivo, é muito mais simples, além de ser mais simples para gerenciar. Então, assim, a parte do agendado, né? Então, basicamente, você vai ter uma diretiva schedule, vai ter o nome dessa regra, e daí você vai ter ali, ó, carry, né? Select series from users, e ele vai rodar, o intervalo é em segundos. Então, você pode colocar ali de 1 em 1 segundo, ou com o tempo que você entender. Logicamente, esses intervalos, eles variam muito de acordo com o tipo do que você está monitorando. Você não vai colocar tudo para ficar rodando toda hora, que você vai matar a sua máquina. Mas, por exemplo, a cada 10 segundos eu quero ficar monitorando users. Por quê? Porque 10 segundos é um tempo que eu consigo ter uma resposta rápida, e é um tempo que dificilmente o cara consegue adicionar e remover o usuário. Adicionar, fazer alguma coisa e remover o usuário. Daí você compara esse uso. Então, assim, a cada 10 segundos, ele vai rodar essa carry na sua máquina. Daí também tem os packs. O legal dos packs hoje, já tem bastante pack que o pessoal tem desenvolvido. Então, se você for lá no pessoal da Palantir, eles têm lá eles abriram a coleção deles. Já tinha alguns packs, eles tinham pegado o OSSEC, por exemplo, e convertido algumas regras de detecção de rootkits, eles tinham já convertido para, a partir do select, você conseguir também encontrar. Então, assim, você vai ter lá qual que é a plataforma que ele vai funcionar, né? Daí as carries, o nome da carry, e daí a carry embaixo. Então, assim, ele pode, que nem aqui ele vai ver se lá no registro tem a informação tal. Então, assim, ele consegue te dar a resposta de tudo. Assim, e o que ele não te dá a resposta, ele tem um meio de você criar essa própria tabela. Então, de repente, você tem uma coisa específica que você tem no seu ambiente, você consegue desenvolver uma tabela que vai fazer a consulta e você consiga fazer o join, consiga fazer um enriquecimento. É uma possibilidade. Daí ele também tem a parte do File Integrity Monitor, que basicamente, isso não ficou tão legal, né? Que basicamente você cria um arquivo, mas só para resumir, ali são a parte padrão ali, ó, onde vai jogar no TLS lá no servidor, né? Mas ali embaixo ali eu coloquei file path, né? Então assim, eu chamei de TMP, e daí tudo que tiver dentro de TMP besides, e eu quero que qualquer mudança lá me reporte. Daí, o que eu vou ter? Eu vou ter uma regra, né, que fica rodando. Dá para ver? Não, agora ficou ruim, né? Porque ficou colorido. Eu vou ter uma regra, que aqui não dá para ver direito, mas ali tem um description, ali tem um intervalo. A cada 30 segundos, ele fica rodando dentro do file events para ver se aconteceu alguma mudança. E daí aqui, ó, aqui tem a carry. Daí select action, né, qual que foi a mudança que aconteceu, o ID, a categoria, qual que foi o path e o MD5 do file events. Então, o legal da parte do subsystem do file events, o file events você tem que configurar ele na hora que você vai subir, né, para ele ativar isso. Mas o file event ele guarda a informação. Então, assim, ele não é que nem quando você joga uma carry sem ser alguma coisa underline events, se alguma coisa acontecer no intervalo da checagem, o cara for mais rápido que a checagem, você não detecta. O File Event não, ele vai salvando tudo no RockDB, que daí é um banco de dados do Facebook também, que eles usam lá. E daí, na hora que você faz a carry, você pega realmente o que aconteceu. E daí,
o que acontece? Eu estou bem aqui atrás. Então, assim, daí ele vai te dar, olha, o pack que ele rodou, qual que foi, daí ele fala, ó, foi criado o arquivo, né, action created, qual que é a categoria, que é TMP, que é aquela lá que eu tinha colocado, né, e daí ele criou um arquivo PF aqui com MD5 tal. Então, também, essa parte é muito legal, porque quem criou um arquivo, por que foi modificado, e você já pega o MD5 e já pode ver se ele é malicioso. E isso tudo, com o FleetCTL que eu vou mostrar, você aplica isso via um YML, que seria essa configuração primeira aqui, você aplica em todos os seus hosts. Então, assim, é bem trivial. Assim, a partir do momento que você colocou os hosts no seu Fleet, você tem uma granularidade hoje para gerenciar isso muito interessante. E daí o Process Event, né, que nem eu já comentei, ele tem toda essa parte de config de audit, né, então ele consegue pegar todos os comandos que você digitou, por exemplo, tudo que você tem de socket event, de file event, de users event, né? E, basicamente, o que acontece? Você roda ele daí com uma parafernália de comandos, né? Mas ali também ele tem um limite, né? Porque, dependendo do sistema, ele é muito barulhento. Então, você pode limitar a quantidade de memória que ele pode utilizar, qual que é o máximo de evento. E ele tem o expire 1. A partir do momento que você roda a carry, você zera o buffer. Então, justamente para dar uma otimizada. Então, aqui, basicamente, ó, eu selecionei o Process ID, o ID, o ID, o path, o command line de process event. Então, eu peguei lá, digitei cur, né, e com o PID tal, como root, e embaixo, daí o socket events me fala exatamente o que o PID, né, com o cur executou. Então, primeiro ele foi lá no DNS, ele fez um check no DNS, e depois ele fez a requisição na porta HTTPS. E daí, para facilitar o que entra, ó, aqui em cima tem as duas carries, né, que a gente fez no outro slide. E embaixo, daí, na verdade, eu peguei e unifiquei elas, né, fiz um join ali, e daí eu peguei essas informações que eu queria. Então, assim, o process tal, conectou, daí qual que foi o comando, qual que foi o remote address, qual que foi a remote port. Então, assim, você consegue ter uma visibilidade da máquina muito legal. Bom, e aqui tem essa imagem, o negócio começou a ficar amarelo aqui, já começa a tremer já. Essa imagem é muito legal, porque... Ah, peraí, deixa eu pegar aqui. Acho que eu tenho lasers. Estava esquecendo desse detalhe. Oi? Esse aqui? Ah, tem um passador aqui. Esse aqui é o laser? Não, não. Ah, tá. Mas aqui é profissional. Bom, então, basicamente, o que acontece? O SQL ele é baseado na SQLite, né? Então, assim, todas as carries, como você desenvolve, elas têm que ser como se fosse usar o banco SQLite. Então, daí você tem todo esse ecossistema em volta. Então, primeiro tem as virtual tables, né? Que são as virtual tables padrão, que justamente vai comunicar com o seu sistema, que vai ver APIs, que vai ver config files, que vai olhar seu etc hosts. Então, assim, tem aqui. E daí ele comunica com o engine. Daí aqui tem aquela parte do Events API, né, o Event Systems, que é justamente ele roda, você configura, ele vai rodar, ele vai armazenar no banco de dados, que é o RocksDB, que é um banco de dados do Facebook, e daí ele vai armazenar isso dentro da Event Tables de Virtual Table, que é justamente, ele armazena justamente para não ter aquele gap de tempo entre a checagem, está tudo ali, o cara não vai bypassar isso. E daí também, via aqui o engine, né, você consegue pegar. E daí aqui tem duas maneiras. O engine ele pode vir aqui, você ter aquele schedule, né, aquela configuração lá, e daí o schedule ele tem dois meios. Ele pode rodar diferencial, e daí ele armazena a primeira rodagem, e depois ele compara. Então, tudo que for adicionado ou removido, ele gera evento. Ou ele pode rodar o modelo snapshot, que daí ele não armazena nada, ele simplesmente sempre loga tudo que volta. Então, isso depende do que você quer de resultado. Por exemplo, assim, eu quero saber os softwares adicionados. Então, assim, eu pego, rodo agora, eu vejo tudo que eu tenho na minha máquina, e eu só quero monitorar o diferencial. Eu não quero ficar sabendo toda hora que eu tenho, eu só quero saber o que muda. Tanto removido como adicionado. E daí ele joga a parte de log, né? Daí ele pode salvar no file system ou mandar para um sistema remoto. E daí ele também tem a parte da carry distribuída. Aquele select que eu rodei local,
Daí tem a carry distribuída quando você tem o TLS, justamente ele pega essa carry e joga para todos os hosts que você escolher da sua rede. Então, assim, você, de um ponto único, você consegue fazer um check em vários devices. Então, resumindo, esse é o internals da brincadeira. Bom, e o que a gente pode monitorar? Aqui tem algumas poucas sugestões, mas a gente pode bloquear plugin de browser, sudoers, crontab, né? Programas instalados, patch, daí hash de arquivos, processos e portas em listing, que daí também te dá insumo para fazer mais coisas. Usuários e grupos criados. Das imagens do Docker rodando, se você quiser monitorar se está subindo alguma porta extra, não sei o que, você consegue também monitorar isso. Certificados, né? File integrity, né? Que a gente mostrou lá, você vai criar um arquivo, modificar um arquivo. System Startup, né? Então, você pode colocar lá que, tipo, monitorar. Você pode dar do System Startup, daí ele vai tirar o snapshot e daí vai pegar o diferencial, coisas que forem adicionadas. Bom, System Configuration, File Configuration, quem usa iptables, por exemplo, você consegue ficar monitorando as chains. As chains não, as tables, né? Chain é ipchains, né? Faz tempo. Você consegue ficar monitorando as tables. E daí, por exemplo, assim, se tiver uma mudança de regra na table, alguma adição, uma remoção, você fica sabendo em tempo real. Você põe um diff lá. Então, assim, é super legal para você monitorar. De repente, porque quem nunca adicionou uma regrinha ali, vou adicionar aqui temporariamente, rapidinho, e ficou para sempre, né? Então, é bom alguém ali para auditar isso. Bom, e daí, para dando continuidade, tudo isso que eu falei, você consegue fazer de um lugar centralizado. E acho que essa parte centralizada que é a parte legal. Por quê? Porque facilita. Daí ele tem dois modelos. Você pega o scarry, a hora que você vai instala o Collide Fleet, que é justamente para você colocar todos os seus sistemas num ponto único. E o que acontece? Você, a hora que não tem nenhum host aqui eu tenho 3 hosts no laboratório, e daí você vem aqui e você dá adicionar novo host. Daí ali ele tem a chave, você vai ter as flags, né, o scarry.flags, e ele, a hora que você colocar esse arquivo e você colocar o scarry para subir, ele vai grudar aqui no seu fleet. Então, assim, você tem a parte dos hosts, que daí ele já te dá uma informação básica do que tem, a versão da scarry. Ele tem a parte das carries, daí com as carries prontas você consegue criar os packs, né? Aqui tem decorators, que são informações que são adicionadas ao sistema. Aqui no canto ele tem as máquinas que estão online, offline e máquinas que estão há mais de 30 dias sem dar a cara no fleet. E aqui também tem por label de sistema operacional, né? E aqui embaixo, que não dá para ver ainda, que eu vou mostrar, ele tem uns labels, né? Esses labels são bem legais. Porque o que acontece? Eu quero resolver o problema das minhas máquinas que estão com, que nem eu falei, Quebec desatualizado, com a versão bugada. Daí você cria um label, esse label ele fica monitorando e ele vai te listar depois ali no canto quantas máquinas você tem no seu parque. Daí você consegue priorizar as máquinas que você vai trabalhar. Bom, daí aqui é uma carry, daí basicamente é uma interface para fazer aquilo que a gente estava fazendo, né? Então, file events, daí eu vou dar aqui select, from files, coloco algum comentário, dou um save. E daí, aqui entra a parte do Distributed Carry. Daí você pode aqui selecionar, eu quero rodar num host só, que eu estou analisando, eu quero rodar em todas as minhas máquinas, eu quero rodar só nos meus Macs, eu quero rodar só no meu Ubuntu, só no meu CentOS, eu quero rodar em tudo. Então, daí aqui você escolhe, e a partir do momento que você dá um run ali, você tem um resultado na sua tela. E daí aqui é a parte do label que eu estava falando, ó. A parte do Sensitive Data. Por exemplo, no Mac, ele tem lá uma tabela que chama MDInfo. O MDInfo ele trabalha junto com o Spotlight do Mac, então você consegue ver o que tem dentro dos arquivos. Então, assim, se eu quiser monitorar algumas palavras-chave, eu coloco as palavras-chave na minha carry, e daí ele basicamente vai mostrar aqui, ó, tem tantas máquinas com essa palavra-chave. Daí você consegue, de repente, chegar na máquina e ver, pô, não é um DLP, mas ele já te ajuda em alguma coisa, né? Daí aqui também ele checando as máquinas, as chaves, se estão criptografadas ou não, que é coisa simples, mas assim, pô, você começa a pegar máquinas que têm chaves hospedadas, mas as chaves não estão com senha. Então, beleza. Então, vamos ver quem está fazendo isso e vamos corrigir. E daí, quem é mais hardcore, ficou vermelho aqui o negócio.
Quem gosta mais do command line, daí eles lançaram o FleetCTL, que é exatamente tudo que você consegue fazer e mais um pouco, na verdade, porque o Fleet você consegue aplicar configurações globais. E consegue aplicar arquivos de regra. Você consegue criar um pack seu, e esse pack você aplica aqui, e ele automaticamente aplica nos devices depois. Então, o FleetCTL ele te dá essa permissão de você ter no command line essa visibilidade. Daí eu coloquei até uma imagem aqui, que daí você roda aqui, né, FleetCTL, carry, menos carry, daí, sei lá, essa lista from user, né, simplão, no label, todos os meus hosts. Eu salvei no arquivo aqui, só para testar, né? Daí a hora que você dá um cat aqui, usando o JK, ele te dá tudo certinho. Nota mental, não usar o JK para colocar no slide, que fica bem ruim. Fica legal só para ver ali. Então, assim, daí você tem lá o usuário root, o caminho, tudo mais. Então, assim, qualquer carry, qualquer coisa que você pensar, qualquer pack, você consegue rodar via command line. Então, você consegue automatizar muita coisa. Então, facilita bastante isso. Bom, e eu acho que era isso que eu tinha para falar. Falei meio corrido, gente, desculpa, mas eu queria passar toda a informação. E aqui estão os meus contatos. Nossa, que pequenininho que ficou. Alguém tem alguma dúvida? Comentários? Acho que está desligado. Tá um pouquinho só. Se o outro está. Olá, Douglas. Eu achei interessante, assim, eu não conhecia a ferramenta, achei interessante, mas achei interessante a similaridade dela. Eu trabalho bastante com Windows, e para mim, não sei se você conhece o WMI, mas é WMI puro do Windows. SQL em cima de pegar atributos em tempo real das máquinas e fazer cron tabs locais, ou é essa a ideia geral? Eu acho que um dos pontos é que ele é multiplataforma, né? Então, assim, o WMI ele funciona só no Windows. Eu, particularmente, eu não conheço o WMI a ponto de comparar. Então, assim, isso eu vou ficar te devendo, que se eu falar qualquer coisa aqui, eu vou estar comparando algo que eu sei com algo que eu não conheço. Mas eu posso dar uma pesquisada depois e até você mandar um e-mail com essas informações, eu acho legal, porque eu acho legal saber isso. Mas eu acredito que sejam coisas complementares. Porque, por exemplo, você pode rodar o Event ID, ter o Event ID lá com todos os IDs acontecendo várias coisas. Acho que são legais. Só que, assim, quando você precisa de uma resposta imediata, eu acho que o SQL você consegue rapidamente ter isso. Mas talvez deve ter muito ponto igual, eu acredito. Porque o WMI, PowerShell e tudo esse arsenal de guerra aí da Microsoft, eu acredito que te possibilita ver muita coisa mesmo. Mas eu não conheço para te comparar, sinceramente. Uma dúvida que me bateu foi com relação à padronização de armazenamento de dados. Por exemplo, uma coisa que eu for consultar com relação a disco no Linux e no Windows, ele vai estar dentro da mesma tabela, da mesma forma, vai responder igual? Então, tem algumas tabelas que elas são iguais. Então, assim, tanto se você entrar lá no sql.io, no esquema, a hora que você tem o esquema, você tem todos os sistemas operacionais, aquela tabela você tem em quais sistemas. Se você tem uma mesma tabela, ela tem um padrão igual. Entendi. Se a tabela tem o mesmo nome, senão ela muda um pouco, assim. Mas, sim, assim, tem algumas coisas diferentes. Até tem um software que o pessoal comercializa, Uptix, né? Que é justamente o que eles fazem. Eles fazem carries, que eles pegam tudo com a mesma nomenclatura e daí eles fazem um horror. Uhum. E daí fica bem mais interessante, porque essa parte da nomenclatura é importante. Mas o que você pode tentar fazer, muitas vezes para bypassar isso, que eu já vi discussão lá no grupo do OSCarry, é justamente você, na própria linguagem SQL, você select as, daí você consegue colocar o nome da variável no próprio carry. Daí você, a hora que você joga para o seu CIEM ou para outro sistema, você consegue rapidamente linkar as informações. Não sei se é essa a pergunta. Não, é isso. Obrigado. Rubens Kim, Nick BR. Eu vou assumir a minha idade de duas formas. Uma, porque eu entendi a referência aos Thundercats. E outra, porque eu vou te perguntar se você notou com o SQL problemas como eu já vi acontecendo em sistemas antigos de inventário, que tinham problemas com versões de Windows em português. Então, eles funcionavam direito com Windows em inglês, mas chegavam aqui no Brasil com Windows localizado. Não dava muito certo. Se você topou algum desses problemas por aí com o SQL.
Assim, em laboratório, o meu primeiro problema foi que eu não consegui instalar no Windows, em português, porque ele tinha lá chumbado Administrator. Daí ele tentava fazer aquele iCalcs lá, mudar a permissão. Isso é um problema que eu tive também com o ASEC no passado. Tipo, eles fazem chumbado, aliás, todo mundo usa inglês e fala inglês, né, o pessoal, e da hora que vai. A parte de packs, de patches, essas coisas, eu não testei e não reparei isso a fundo para te falar. Assim, o meu grande uso dele é em Mac e Windows também. Assim, Mac Linux. Então, assim, eu poderia tentar reparar nisso. Mas eu já notei problemas, daí talvez pode ser de idioma, que nem você falou, que às vezes você faz uma query lá, você procura e vê umas informações totalmente desconexas. Que pode ser isso. Eu não tinha parado para pensar. Eu só testei e falei, deve ser um bug e passou. Mas agora que você falou isso, me linkou. Pode ser. Tá bom, obrigado. Você pode fazer algum comentário sobre performance? Vou dizer por quê. Porque acho que foi uma palestra sua mesmo que eu assisti uma vez e eu comecei a brincar com isso, mas não ficou bom. Quando começava a fazer muita coisa, começava a degradar, sabe? Provavelmente eu estava fazendo alguma coisa errada, né? Mas você está falando do SQL? Isso. É que tudo é muito relativo ao que você vai ficar executando e com a frequência. Por exemplo, a tabela de hash. A tabela de hash, ela calcula o hash em tempo real. Porque você tem que saber ali. Então, assim, imagina assim, você dá um select from hash. Cara, ele vai pegar o sistema inteiro e vai começar a calcular o hash. Vai acabar com a máquina, possivelmente. Eu provavelmente não estava fazendo alguma coisa errada. Não, mas se você pegar e fazer carries no intervalo mais curto, testar, por exemplo, tem aquele timer lá, aquele timer ele já te dá uma base de como vai executar. A tendência é não onerar performance. Porque se você pegar, tem um slide até que o pessoal usa lá, o pessoal usa nas apresentações lá nos Estados Unidos. Por exemplo, quem usa? O pessoal do Facebook usa, logicamente, né? Mas aí tem o pessoal do Netflix, o pessoal do GitHub usa, pesado. Tem umas empresas grandes que usam, assim. Então, assim, se eles estão usando nos sistemas dele, que eu acredito ser bem chatos com esse negócio de performance, então, assim, eu acho que é meio modus operandi, que se a gente colocar coisa pesada, vai ficar pesado, mas se tiver um balanço do que vai se pesquisar, como vai se pesquisar, logicamente, se você começar a fazer um monte de join ali, loucamente, vai onerar. Então, assim, e depende, que nem eu falei, da tabela. Tem tabelas que são mais pesadas, são tabelas que a informação está ali mais estática. Eu brinquei um pouco no Mac e acho que talvez eu tenha exagerado a dose com algumas coisas. Uma coisa que pesa um pouco, por exemplo, no Mac que eu testei, a parte do File Events, lá do Process Event. Pesa, porque o OpenBSM pesa. Então, assim, eu não sei se é o SCarry ou se é o OpenBSM. Porque, eu quase já ferrei meu Mac de tanto mexer naquilo, e daí de repente começa o HD... Então, mas só exclusivamente com essa parte do OpenBSM. Mas eu também não conheço o OpenBSM. Então, assim, eu também fiquei naquela dúvida. É eu que estou configurando errado ou o negócio é extremamente pesado? Mas, assim, no audit, não tive problema. E no Windows eu não testei, porque, como eu falei, o Windows não é muito meu foco ainda, porque a gente tem uma solução de endpoint super legal lá, então a gente está focando no que a gente não tem essa visibilidade, mas depois eu quero colocar, porque eu acho legal ter múltiplas camadas. Bacana. Mais alguma observação, alguma coisa online, Rubens? Não? Então vamos agradecer o Spooker. Obrigado. Já é sócio nosso aqui.